A leitura de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Salmos, capítulo 91, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu vou estar lendo novamente, pois trata apenas de 2 versículos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Agora teremos a mensagem com o João. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos para nós refletirmos sobre o que Deus tem a falar em alguns minutos sobre a família. Família, como o nosso tema está aí exposto, está dizendo que ela é desenhada por Deus, né? Há algumas semanas atrás, nós tivemos aqui um congresso da família, que foi um trabalho conjunto do presbitério da igreja com o Ministério de Família. Todos estão lembrados, né? Como poderíamos esquecer, né? A família, ela está sob o ataque do nosso inimigo. Satanás está atacando a sua família, a minha família, as nossas famílias. E às vezes a gente nem percebe. Lá dentro de casa, no nosso dia a dia relacional, quando estamos interagindo com o nosso cônjuge, com os filhos, a gente nem percebe que o Satanás está lá invisível e ele está promovendo um ataque no relacionamento marido e esposa, um ataque dos filhos contra os pais. Isso já está declarado na palavra de Deus. E talvez não seja novidade para vocês. Você fala: eu já sei. Eu sei que você já sabe. Mas eu também sei que se você é como eu,
a gente tem a péssima mania de esquecer que o seu inimigo não é a sua esposa, que o seu inimigo não é o seu marido, que seu inimigo não é o seu filho, a sua filha. Essa dificuldade que nós temos de perceber o ataque invisível de Satanás. E quem está dizendo e deixando isso bem claro é o próprio Deus. Em Efésios, a carta do apóstolo Paulo, cuidando da igreja de Éfeso, e ele tratando das famílias lá naquela congregação, ele deixou bem claro sobre esse ataque do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, não é. E sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus não podia ser mais claro, mas o problema é que eu esqueço disso. No calor da batalha com a Ariane, às vezes eu esqueço disso. Às vezes a Ariane até cita isso, eu também cito. Olha, o inimigo está querendo fazer uma obra entre nós, querida. E a gente dá um alerta, às vezes até de maneira não muito apropriada. Esse Satanás está usando o Jaime hoje. E aí, se ele podia usar o Pedro, né, que era um discípulo de Jesus, por que Satanás não pode usar você? Não estou dizendo que ele está habitando em você, eu não estou falando de possessão demoníaca. Eu estou falando de ele jogar ideias na sua cabeça, para que você provoque a sua esposa, para que você provoque seu marido, para que os filhos provoquem os pais, para que os pais também provoquem os seus filhos. E aí é uma luta muito grande. O ataque de Satanás à família em todo o planeta Terra é um ataque externo. Ou seja, é um ataque que vem de fora para dentro da sua casa, para dentro da sua família. É um ataque dele mesmo. E muitas vezes esse ataque ele é sutil. Uma das formas, ou a forma mais atual, ou a ferramenta que Satanás mais tem usado hoje, em nossos dias, é exatamente a influência da secularização. O que eu estou tentando dizer? Todos nós percebemos que agora há uma influência muito forte para que fique claro que a igreja está separada do Estado. E que agora o governo não está mais permitindo que haja influência religiosa nas escolas, por exemplo. Na época que eu estudava, eu tinha meus 17 anos, tinha uma matéria no currículo da minha escola, na Vital Brasil, que era educação religiosa. E eu lembro muito bem da minha professora, a educadora, e eu lembro muito bem que eu e ela conversávamos e até discutíamos muito sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas de Deus, e era bem aceito, era bem-vindo, né? Só que agora o Estado, o governo, disse que não se pode mais orar nas escolas, não pode mais levar uma influência religiosa. E aí, quando fala religiosa, faz um pacotão e põe todo mundo lá.
independente se você está usando a Bíblia ou não, né? Porque eles estão dizendo que o governo ele é laico e que a laicidade deve acontecer nas escolas. E essa influência é banir, varrer toda influência, toda percepção de religião em qualquer meio cultural, em qualquer instituição que exista, e numa maneira bem global, generalizada, é na sociedade. Que agora a fé é pessoal, é particular de cada um, e cada um cultua como quer, e você tem que respeitar, né? E de fato a gente precisa respeitar mesmo, ninguém pode impor o evangelho a ninguém, mas essa influência, ela tem sido terrível. Eu até coloquei aqui, e vou fazer a leitura para que você entenda um pouco mais. Influência da secularização. Secularização é o processo sociológico de declínio da influência da religião na vida cotidiana, nas instituições e na cultura, tornando a sociedade mais racional e mais profana. Houve essa separação. E essa influência que Satanás está operando na nossa sociedade, ela está chegando também dentro dos nossos lares. Porque em contrapartida, a escola começa a ensinar a IG, ideologia de gênero, e vai propondo que há um terceiro sexo. E o Trump já deixou bem claro que no país dele, nos Estados Unidos, lá só tem 2 sexos, masculino e feminino. E o Trump peitou todo mundo naquele país. Nesse ponto, o homem é corajoso mesmo, né? Deixou bem claro a ideologia do governo dele, né? Mas essa influência está chegando cada vez mais para dentro dos nossos lares. E a coisa é terrível, e é um ataque externo, mas há também um ataque interno, que Satanás está promovendo, para a destruição das famílias, e em específico, para a destruição da sua família. Eu estou interessado hoje aqui, não é tanto falar dessa visão global, dessa ação satânica, porque os dias dele está contado, estamos chegando o fim dos tempos. Então Satanás, ele está usando todas as suas cartas, está dando as suas cartadas. Eu estou interessado em falar mais da sua casa, da minha casa, da sua família, da minha família. E eu não sei se você está percebendo claramente esse ataque interno que o Satanás está promovendo dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Esse ataque interno, ele acaba sendo bem sucedido por causa da nossa natureza adâmica. Quando nós nascemos, nós não nascemos puros e perfeitos. Nós nascemos com uma natureza que é inclinada ao pecado. Provérbios diz: a estutícia está ligado à criança, e a correção, a educação vai afastar essa estutícia da sua criança. É uma das razões que os pais devem corrigir os seus próprios filhos, e que o governo às vezes não concorda muito. É claro que ninguém concorda em espancar uma criancinha de 2, 3, 4, 5 anos. É claro que ninguém aqui é louco de dizer amém para um pai, uma mãe que corrige o seu filho com raiva, com ódio. E um dos princípios é: se você está com raiva,
você não deve corrigir o seu filho nesse momento, porque você vai exceder na correção, e de repente você vai extrapolar, e aí você vai machucar aquela criança, e você será passivo de uma repreensão, e até mesmo de uma intervenção das autoridades, porque isso é um abuso declarado de uma criança indefesa. Quanto a isso, nessa questão, mas pais maduros, que sabem educar, eles precisam estar primeiro calmo, e não é sempre fácil isso, e depois conversar com seus filhos, e explicar por que você está educando. E educação de criança também não é só chibatada, varada, chinelada. Existe a educação preventiva, que é a conversa saudável, mas também há outros meios de educar a criança. Não é o nosso ponto hoje, educação de criança, é só pegando aí um ponto. Então a nossa natureza adâmica, que herdamos de Adão, ela nos tornou vulneráveis, ela nos tornou imperfeitos, afetou muito a nossa alma, afetou muito o nosso espírito, afetou muito todo o nosso ser. É por isso que às vezes a gente quer ser o melhor marido do mundo, mas não consegue. Quer ser a melhor esposa desse planeta, mas não consegue. Na fala do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, é assim: o apóstolo do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele chegou e disse: olha, o bem que eu prefiro, eu não consigo fazer, e o mal que eu detesto, esse é que eu faço. E aí aquele texto está nada mais, nada menos explicando sobre a natureza adâmica, essa impossibilidade de você não ter condições de agir como deveria, contando que nós respondemos emocionalmente às situações que nós enfrentamos. Nós não somos tão racionais, tão inteligentes, tão calmos, que a gente vai conversar com a esposa numa boa, porque a emoção toma conta, aí você fala um monte para sua esposa. Em contrapartida, ela fala um monte para você. Na verdade, segundo a psicologia, nós reagimos debaixo de um desequilíbrio, uma emoção muito forte, quando nós deveríamos reagir calmo e tranquilo e resolver o problema. Esse era o diferencial do nosso Senhor de nós. Jesus, ele não reagia às provocações, ele estava sempre calmo e ele agia da maneira correta. Lembra daquela situação em que a mulher foi pega em flagrante adultério? Os caras lá, seus compatriotas judeus, queriam pegar Jesus e levou lá uma mulher pega em flagrante adultério. Se pergunta, cadê o homem? Eles não trouxeram o homem. É porque era uma casinha de caboclo mesmo, era para pegar o Senhor. E perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, segundo a lei, nos manda apedrejar essa mulher porque ela foi pega adulterando. E o que é que o Senhor diz? Porque todos sabiam que Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor, ele era pregador do amor, ele era pregador do perdão, ele era pregador da misericórdia. E se ele falasse com os caras: cumpra a lei, dá pedrada nessa mulher até ela morrer, que era assim que os judeus praticavam a pena de morte. Não era uma cadeira elétrica, era pedrada. Que coisa, né? O estômago até vira. Mas, e se Jesus falasse assim:
Não, perdoa a sua mulher, mulher, está perdoada, pode ir embora. Eles iam falar, mas, espera aí, então o senhor está contra a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés mandou apedrejar tais pessoas. Em resumo, Jesus estava pego. Ele estava pego. Se ele mandasse matar, ele estava pego. Se ele liberasse a mulher, ele estava pego. Como é que sai de uma sinuca de bico dessa? O que o Senhor fez, meus irmãos? Não cedeu à pressão. Não reagiu à provocação. Ele agiu calmo e tranquilo e racional. Sabe o seu problema? E sabe o meu problema? É que nós somos muito emocionais. Nós reagimos sem pensar. Nós somos desequilibrados emocionalmente. E isso é um problema sério. E essa natureza adâmica que nós herdamos do pai Adão, dentro dos nossos lares, no nosso relacionamento conjugal, eu com a Ariane comigo, nós temos uma tendência natural, aí é natural mesmo, não é sobrenatural, é natural mesmo, de culpar o outro. Eu vou tentar resolver uma parada com a Ariane vem e me culpa, me desarma todo. Aí eu vou também culpa a Ariane, troca de acusação. Ariane e Jaime, vocês vão chegar aonde com isso? Aonde que o diabo quer? Divórcio. Nós temos grande dificuldade de perdoar. É um disparate, porque nós somos grandemente todo dia perdoados pelo Pai eterno. E Ele espera que eu conceda esse mesmo perdão para minha esposa. E que a esposa conceda o mesmo perdão para o marido. Qual a esposa que nunca precisou de perdão? Qual marido que nunca precisou de perdão? Segura essa aí. Um casamento saudável, ele será saudável porque haverá muito perdão. Jesus diz que é para perdoar quantas vezes? Ah, você já sabe. Mas a mulher é uma exceção, isso não dá para fazer com ela. Com a mulher não dá para perdoar tanto. Nós precisamos desenvolver uma predisposição para o perdão, que era isso que Jesus tinha. Lá na cruz, os caras crucificando, ele estava pronto para perdoar. Ele tinha uma predisposição para o perdão, não para o ódio, não para o massacre. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Decida hoje perdoar sua esposa, mas de verdade, no sério, no duro. Decida perdoar o seu marido. Não fica guardando ele, cozinhando ele, não. Isso vai te levar a nada. Você tem que lutar contra essa natureza terrena sua. Como é o seu relacionamento lá em casa, você e seu marido, você e seus filhos? Somos impacientes, nós somos nervosos, nós somos irritados, irritáveis. Nós temos sério problema. Uma coisa que eu noto muito na gente é que a gente é nervoso mesmo, a gente é estupim curto. A gente, né? Tem alguns caras que parecem calmo, igual o Jairo. Eu converso com o Jairo, esse cara parece tão calmo. Eu falei, oh, que inveja desse irmão, parece tão... Marquinhos também é outro cara, esse cara aí, ó. Nossa, esse menino é boa praça, todo mundo gosta dele. Eu não sei se é o marketing dele para vender pastel, não sei, mas todo mundo gosta dele. Ô Marquinhos, se tem inveja santa, irmão, eu tenho inveja de você, viu? Você e Ivone dentro de casa deve ter um love story que eu devo babar. Mas eu vou conferir isso com o Mateus e com a Jaiz. Deixa depois aí, eu vou dizer. Mas é difícil. Impaciente, cheio de raiva, sem misericórdia. Ariane sempre fala de mim. Jaime, quando sou eu que erro, você vem e pega pesado. Você faz a mesma coisa que eu faço e eu falo e você não gosta. E sabe o que eu tenho que dizer para Ariane? Ela está certa.
eu estou errado, eu tenho que mudar. E antes de você achar que eu sou um cara terrível, olha para você primeiro. Não sei se você é tão santo assim não, ou mais santo do que eu, não sei. Só estou falando a verdade. E o ataque interno de Satanás aos nossos lares, por causa da nossa natureza decaída da graça, porque eu sou difícil e você também é, isso coloca o divórcio como uma alternativa. Ou seja, o divórcio está entrando, e você sabe que já entrou, na própria igreja. Cada vez torna mais comum pessoas divorciarem no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Como é que é possível? O Senhor diz que até que a morte os separe. Eu e a Ariane já chegamos nesse acordo, já conversamos, sabe? O negócio é, Ariane, não importa o que você fizer, minha filha. Não importa. Eu não vou separar de você, só não abusa, querida. Mas eu não sou tão bom assim com a raiva, com a ira, não, mas já está decidido no meu coração. Não importa o que a Ariane fizer, eu vou ficar com ela até a minha morte. É uma declaração pública, porque essa é a minha segurança. Porque a minha natureza, ela é dada ao divórcio. Ainda mais eu que fui abandonado. Na minha infância, fui criado no colégio interno, você sabe a minha história. E pessoas que é abandonada, elas só sabem abandonar. Minha tendência é repetir a minha história. E para mim, divorciar da Ariane é 2 palitos. E olha que eu já pensei em divorciar dela. E foi Jesus que segurou a onda. Jesus estava mal pra caramba, cheio de raiva, de ira. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Fui ficar a sós com ele, meditação, oração, reflexão. Sabe o que o nosso Senhor deixou bem claro para mim? Efésios capítulo 5. Eu falei, eu não acredito. Eu querendo cortar a cabeça da minha esposa. E Jesus disse lá, marido, amai vossas mulheres. Eu entendi o recado do Senhor. Vai lá e ame. Quando eu tive problema com meus filhos também, falei, Senhor, como é que é isso? E ele falou, você já sabe, Jaime, vai lá de novo e ame. Porque o amor é a maior força do universo. E se você não transformar por amor, você não vai transformar por crítica, por raiva, por ira. Eu faço 39 anos de casado com a Ariane, para a glória de Jesus que me ajudou. E ajudou ela também, porque, sabe, né? Não é fácil. Esse tal de Jaime que o Marquinhos falou, o bicho é difícil. Eu e Jesus sabemos como é que eu sou difícil. E não fica rindo não, que eu acho que não está muito bom também não. Mas a ideia é essa, né? Verdade. Nossa, o tempo está acabando. Vamos lá. Como salvar a sua família? Talvez você já acostumou com sua família doente do jeito que está. Talvez você já falou, minha família é disfuncional mesmo. Talvez você venha aqui para o culto com a sua esposinha, com seu marido, e vocês parecem um casal perfeito. Mas lá em casa, dentro das 4 paredes, vocês não são tão bonitos quanto vocês parecem aqui fora. O que você pensa de mim e da Ariane? Minha mãe, quando eu casei, falou, nossa, você e a Ariane é um casal maravilhoso, você sabe? Minha mãezinha falou assim, quando vocês estão, eu estava casando, falou, você e a Ariane é a tampa e o balaio. Isso é coisa dos antigos. Eu falei, quer dizer, vocês encaixam direitinho. Depois, quando eu e a Ariane casamos, começamos a ver, eu falei, peraí, a minha mãe, que tampa é essa? Primeiro é saber quem é o balaio e quem é a tampa, eu não sei. E aí eu fui vendo que tinha muita coisa na minha natureza que eu não conhecia. Eu tinha muita raiva no meu coração.
E eu tive que me tratar, eu estou me tratando até hoje, e o bicho vai pegando. Casamento de aparência, você acha que é isso que Jesus quer para você e para mim? Você acha que é isso? Você acha que Jesus, o Espírito Santo, Deus, não tem o poder de realmente construir um casamento sólido, genuíno, transparente, verdadeiro, a ponto de você ter que vender uma imagem que você não é? Ser um casal fake news? Acho que todos nós cremos que Jesus é poderoso para transformar esse cara aqui, e até morrer é meu projeto de vida. Quero ser o melhor marido dessa igreja aqui, ó. Vamos fazer uma concorrência, uma competição, irmão? Qual de nós vai ser o maridão mesmo? Eu estou no páreo, hein? Eu estou no páreo. Eu espero que vocês mulheres também resolvam esse negócio aí, que vocês também não estão com tudo no lugar, não. Vocês também fazem umas baguncinhas lá em casa, viu? Nossa, falar de mulher é difícil, ainda mais em público. É melhor eu parar. Como salvar sua família, e vamos terminar. Oi? O que foi aí? A mulher tem que ter uma vara? O homem tem que ter uma vara? Ô, irmão, isso não está na Bíblia. Salmos 91:1. Como salvar a sua família? Como salvar seu casamento? O Senhor disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, é o que pode todas as coisas, e até transformar o seu casamento, e até transformar a sua família, porque Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele pode te curar. Você pode amar seu marido de verdade. Você pode amar sua esposa de verdade. Vocês não tem que ser uma fake news ambulante. Vocês podem ser uma luz brilhante enquanto casal. Mas precisa disso aí. Quando eu ia me casar, jovem na igreja, todos sabem que eu batizei muito novo, com meus 15 anos. E eu aprendi muito. E casamento era o bicho papão da minha vida. Falei, nossa, casar, como é que vai ser isso? Já não dou conta de mim, ainda ter mais uma. Isso aí vai ser uma confusão. Aí eu estava numa luta. Aí o cara me ensinou isso aqui, ó. Foi o Jaime Kemp. Jaime Kemp era um missionário no Brasil. O Jaime Kemp me ensinou esse negócio aí. E ele me ensinou, eu quero compartilhar, que o casamento não é uma coisa só entre você e a sua esposa. Eu gostei dela, ela gostou, deu, e nós dois juntamos trapo e fomos para algum lugar. Não é essa a ideia. E se falando de igreja, de casamento cristão, o casamento não é só eu e a Ariane. O casamento é um triângulo, aonde o marido e a esposa estão lá na base desse triângulo, cada um de um lado. Mas nós temos que olhar para cima e ver que o nosso casamento tem que ter Deus, tem que chamar Deus. Eu estou falando chamar Deus de verdade, não estou falando chamar Jesus de verdade mesmo, chamar o Espírito Santo de verdade. Porque se você não fizer isso, eu não fizer, pode esquecer, irmão. Você vai divorciar na cara dura. E você vai ser uma vergonha para a igreja, você vai ser uma vergonha para a sociedade. Eles vão dizer, Jaime e Ariane, hein? A tampa e o balaio, hein? Satanás meteu o pé nesse balaio. E foi ridículo. Sabia que o Jaime separou da Ariane? Sabia que a Ariane separou do Jaime? Aqueles dois santinhos. Falar de Mariana é mais fácil, né? Falar de você não vai aceitar. Então o negócio é isso mesmo. Então eu preciso construir uma relação saudável no meu casamento. Mas não é só eu e a Ariane, eu tenho que chamar Deus. Tem duas setinhas da esposa que leva para Deus, uma setinha que leva do marido que leva para Deus também. Isso significa o quê? Que o quanto mais perto de Deus que eu estiver,
melhor marido eu serei. Quanto eu mais perto de Deus estiver, melhor pai serei. Porque Deus vai mudar a minha natureza. Ele vai me transformar. A esposa, quanto mais perto de Deus você estiver, esposa, melhor esposa você vai ser para o seu marido. Melhor mãe você será também. Isso é uma coisa incrível. E queremos fechar esse nosso bate-papo te desafiando a investir tempo com Deus. Quando nós convidamos aquele casal que veio lá de Campo Grande, viajaram quilômetros para estar conosco um fim de semana, sexta, sábado, domingo, o Zanata e a Leila. Eu achei muito estranho, e eu acho que outros casais também acharam muito estranho, que quando ele chegou aqui, a primeira aula dele na sexta-feira, sabe o que ele falou? Para nós que estávamos aqui presentes, para nossas famílias, ele falou assim: olha gente, eu quero começar o encontro de casais falando para vocês ter tempo com Deus, que alguns chamam de pão diário, né? Outros chamam de meditação, não importa o nome que você vai dar. Aí, mas vem cá, nós viemos aqui para aprender sobre o casal, como é que o casal se ama, como é que ele se perdoa, como é que vai. E o cara veio aqui, tendo a ousadia de dizer para todos nós, em alto bom som, que para o seu casamento, sua família e bem, você tem que começar, você e Deus. E o desafio dele foi, todos os dias, você ter um tempo com Deus, todos os dias. E isso permanece um desafio. É investir em intimidade com Deus, em conhecer Jesus, em conhecer o Espírito Santo. É isso. Mas entenda, bebês na fé, tem alguns que são bebês na fé, né? Vocês vão ter muita dificuldade de ter tempo com Deus, porque vocês ainda não aprenderam. Tempo com Deus é uma disciplina, mas nós estamos te ensinando. Os jovens na fé que já estão na igreja durante um tempo, vocês estão tentando ter tempo com Deus todos os dias, e eu sei que você não está conseguindo, porque você não tem disciplina, porque você não é um bebê, mas você também não é um maduro na fé, você é um jovem na fé. Porque pessoas que conseguem ter um tempo com Deus todos os dias, oração, leitura da palavra, que está nesse triângulo cada vez mais perto de Deus, são pessoas que a Bíblia chama de pais na fé. Ou seja, são pessoas maduras, são pessoas crescidas. Por isso elas conseguem e entendem que elas precisam de Deus mais do que dinheiro. E essas pessoas, elas conseguem ter esse tempo com Deus. Meu irmão, minha irmã, você está conseguindo ter esse tempo com Deus todos os dias? Fique tranquilo, não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas eu estou te declarando que assim o é. Que na medida que você for amadurecendo, você vai ver que você precisa de tempo com Deus. O ministério de casais dessa congregação, junto com os presbíteros, eles estão convidando todos os casais da igreja para o próximo encontro. Estamos esperando que esse próximo encontro seja um divisor de água no seu casamento e na sua família. Nós queremos naquele dia fazer uma mesa redonda do ministério de casais com todos os casais da igreja. Nós queremos abrir os nossos corações para vocês e dizer para vocês o que nós estamos vendo na igreja quando se fala de casais.
porque mexe e vira e mexe. O divórcio que Satanás está promovendo no seu lar, no seu casamento, está cada vez adentrando mais a igreja. E se você não fizer um pit stop, uma parada, e você não tratar essa situação, parar de viver de aparência, e ser verdadeiramente um casal, uma família que glorifica a Deus, e isso não é fácil para ninguém. Vocês me conhecem a minha família, vocês sabem que não é fácil para mim. Estou aqui me expondo, para que vocês entendam, que no dia 16 de maio, às 19 horas, nós estamos convocando todos os casais da igreja, para nós abrirmos nossos corações para vocês, e te falar o que nós estamos vendo nessa congregação, nos casais e nas famílias da igreja. Meus irmãos, vamos ficar de pé, e vamos fechar com uma conversa com Deus.